Pronto, eu tô entrando uns segundinhos antes. É engraçado, né? Que assim, 2 segundos para começar uma live parece uma eternidade, né? Porque ninguém entra e você fica sem saber muito bem o que tá rolando, né? Vamos lá. Entrando aqui, a Carlas, aguardando a hora da etiqueta. Conectando, chegamos! Olá! Que linda de verde, verde É, o- esperança. Pois é, hoje eu vesti uma roupa para combinar com a arte, né? Porque nós fizemos uma arte que tinha verde e preto, e eu tô de verde e preto. Olha, e eu tô sanguinária, né? Tô sanguínea. Mas também tá com uma cor bonita, vermelha é vida. Você sabe que agora tem essas personal stylists que elas definem quais as cores melhores para você e tal. Mas vermelho para morena não tem jeito. E esse teu verde também, né? É, né? Bonito, né? Teu Pois cabelo é. tá enorme, né? O cabelo tá enorme, cresce, cresce. Tem uma hora que a gente pensa que ele, uma idade que a gente pensa que ele não vai, não cresce. Tem outra que ele dá para crescer sozinho. Que Ai, bom. obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por Eu estou vocês muito lembrar de feliz. mim. Você sabe que é a primeira vez que eu faço uma live com uma angolana. Ah, jura? Que bom! Imagina, eu não conheço mais nenhuma. Você Pois é é, a você vê, eu vou te única. apresentar um bocado de angolanas, então. Tem muitas angolanas no Brasil? Ai, olha, hoje que eu conheça, não tem muitas, não, mas já teve. Na década de mais ou menos 90, até 2010, mais ou menos, tinha bastante. Nós tínhamos um grupo muito grande de amigos angolanos que, pela situação do país, se mudaram para o Brasil em final de 80, mais ou menos, e vieram fazer Nossa, vida no Brasil. Mas depois de 2010, 2010, principalmente, eles começaram a voltar para Portugal, a voltar para Angola, com a expectativa de que Angola também fosse melhorar. Então, sim. muitos voltaram para Angola. E Bom, hoje eu tenho poucas conhecidas e conhecidos angolanos morando aqui no Brasil. poucos. Você tem Poucos, poucos. poucos, É. bem Bom, e na poucos. verdade nunca teve tanto brasileiro querendo morar em Portugal, né? Porque você foi Sim, criada em Lisboa. Eu voltei de lá agora em março e tá simplesmente maravilhosa. Eu estava falando para os meus filhos: formem-se logo, porque se der, eu vou escapar para lá. eu vou querer uma hora, quem sabe, poder participar, né? Poder morar, né? Em Portugal. Eu também Sim, queria que os meus filhos, né, pudessem ter sim. essa intenção, mas eles ainda são muito adolescentes, né? Então ainda acho Os que meus não também, né? Os meus também. A gente está ali parelha com o filho. combinamos. Em Combinamos! outra vida nós combinamos que íamos ter filhos na idade mais madura, né? Olha, já temos aí mais de 100 pessoas, olha que maravilha. Ah, que E bom. eu quero, então, para quem está entrando agora, eu estou muito feliz de receber a minha amiga aqui, a Carlas. A gente vai esmiuçar tudo da vida dela. E por que eu convidei a Carlas? Além dela ser essa simpatia, uma mulher dinâmica, ela é o exemplo de uma pessoa que se reinventa, que não sei quantas pessoas sabem, eu trabalho com desenvolvimento humano
e eu criei um método que se chama Personal Rebranding. E esse método é exatamente você ter a capacidade de fazer ajustes no teu comportamento para se adaptar, para atingir o objetivo que você quiser. E como eu tenho falado sempre, o mundo parou e nunca o mundo teve tão propício para as pessoas darem uma parada, se reinventarem, repensarem, etc. Então, com vocês, Carlas Flora, aqui na nossa sala de visitas aqui semanal, toda quinta-feira, às 7 horas. Semana que vem também vamos falar de dinheiro, então Ai, acho que que é bom. legal. É sempre bom, né? Sempre é bom. Então, eu vou começar essa live. Eu falei para ela que eu estou emocionada, que eu nunca entrevistei uma angolana. É a Ai, fico primeira feliz. vez. Fico muito feliz. Fico muito honrada pelo convite. Desde a primeira vez que nós conversamos, que foi que nos conhecemos através das redes sociais, e no caso, Exato. mais Viu como a gente é precisamente através moderna? do Instagram, né? Exato. A gente já teve assim uma conexão muito boa, né? Sim. Um bate-papo por telefone muito interessante, Sim, eu diria, sim, né? sim, sim. E daí para frente você já fez parte, logicamente, de alguns projetos que eu já fiz e que você participou. E agora eu fiquei muito feliz com o convite de poder conversar um pouquinho com você sobre um pouco da minha vida, porque Perfeito. todo mundo que me segue acompanha e fala assim, eu não sou muito de falar da minha vida. É, então, quando eu falo alguma coisa, as pessoas falam, nossa, você, a primeira pergunta, você é de Portugal, né? Então, É, não, eu sou angolana. Angolana, é angolana estranho, dessa é cor. estranho. A gente não está acostumado. Pois é, então, mas como tudo e todos os países, né? Angola tem mais ou menos 80% da população é negra e 20% é de miscigenada, branca, mulata, enfim. E eu, logicamente, estou nessa faixa dos 20%. Mas a minha descendência é negra. A minha bisavó é negra, a minha avó, a mãe, Branquinha desse jeito. pois é, você vê, porque elas casaram com militares portugueses, os meus avós eram portugueses, porque eles iam para Angola, quando Angola era de Portugal, eles iam para Angola para servir o exército. E, Ah, e eles conheciam as mulheres nativas, e as mulheres nativas a maioria eram mulheres negras. negras. Então, exatamente. Então, meu bisavô, do lado da minha mãe, o meu avô, do lado da minha mãe, o pai da minha mãe, eles são portugueses e casaram com mulheres pretas. A minha bisavó era uma mulher preta, a minha avó é uma mulher miscigenada, um pouco mais claro que mulata, a mãe da minha mãe, e o lado do meu pai não foi diferente, foi igual. E esses olhos claros, azuis, verdes, no caso, né? Ela é fake, gente. Ela é fake. Não é possível. Fake news. Esses olhos verdes são do lado dos avós, os pais do meu pai. E o pai da minha mãe, avô e bisavô, todos tinham olho claro. Então, eu tive essa sorte, eu diria, né? Porque Nossa, que tem tanta gente que diz que quer ter um olho verde, né? Pois é. Você vê, eu tento contar para todo mundo que eu sou finlandesa, mas ninguém acredita. E não parece. Também não parece. Você nasceu lá? Imagina, eu jamais seria, né? Morena Sim, desse jeito, sim, super não tem nada a brasileira. ver. Bom, eu acho que eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente que te segue tem vontade de fazer. O teu nome é no plural, né? Porque você é uma mulher plural. Mas assim, como é que é isso? Porque você se chama Carlas. Conta pra Pois é. gente. Bom, eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea e ela chama-se Ana Paula. Quando nós nascemos, o meu pai foi nos registrar, nós nascemos em Angola, o meu pai foi nos registrar ao cartório e o escriturário, não sei como se chama aqui, Sim.
o, o moço que faz o registro, né, do cartório, disse que não podia colocar o nome de Carla Cristina, porque eu era a Carla Cristina e a minha irmã Ana Paula. Não poderia ser Carla Cristina, porque o contrário de Carlos era Carlas. Não existia o contrário de Carla. O contrário de Carla não existia Carlo. Então tinha que ser Carlas. Não acredito, que história E maluca. maluca. E meu pai logo quis dar um tapa lá no escriturário e disse, gente, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir outra vez para casa para decidir outro nome com a minha mãe, né? E aí ele falou assim, então tá bom, então pode colocar aí Carlas. Mas sempre, eu fiquei a Carlas Cristina, né? Carlas Cristina. Então eu sempre tive um problema sério por causa do nome Claro, Carlas. Porque as pessoas entendem sempre errado, perguntam sempre duas vezes, veem o CPF, quando vem o número do CPF, né, e sai Carlas, perguntam, mas é Carlas mesmo? No colégio também, nunca fui chamada de Carlas. Mais na fase adulta, eu diria de 19, 20 anos, quando eu vim para o Brasil, eu passei a ser chamada de Carlas, para as pessoas socialmente sim, chamavam-me de Carlas e passei a ser no Brasil também a Cris, porque eu sou Cristina. Em claro. Angola, a família toda e os amigos e tudo é Tina. Ninguém me conhece por Carlos Por Cristina. A família é Carlos, Tina. É, olha, que a louco. Tina. E aqui fiquei Cris e Carlas, para quem não me conhece tão próximo, Sim. que me chama de Carlas. E assim foi. Meu pai foi para casa, todo contente, com uma novidade para contar e um nome diferente. E Nossa, ficamos a Ana Paula e a Carlos Cristina. que E foi loucura. isso. Por isso vem esse nome de Carlas, não é? Mas você, quando te chamam de Carlos, você se incomoda ou não? Não, Tranquilo. não me incomoda. Aliás, a bem dizer, Regina, esse nome de Carlas mesmo, eu só fui dar conta mesmo dele quando eu tinha uns 20 anos. Porque eu nunca dei muita conta, assim, nunca raciocinei muito esse nome de Carlas. Para mim era sempre Tina, Tina, todo mundo me conhecia por Tina. Então, eu só assinava o Carlos Cristina na escola, em colégio, faculdade, enfim, mas nunca liguei. Só comecei a ligar esse nome de Carlas e a perceber a diferença que ele faz também Sim, relacionada à minha imagem, aos meus trabalhos, porque é um é nome que única. marca. É marcante, é único. Exato, então eu comecei a dar valor para esse nome também, porque até então eu nunca. Gente, olha essa mulher. Ela é rebranding o tempo todo. Qualquer pessoa ia ficar traumatizada e dizer não. Ela simplesmente fez um rebrand, falou: ok, é o que temos para o momento, virei única. Olha só Exato, que incrível. é verdade. Não, você é E impossível. começou-me a chamar a atenção esse nome diferente e que todo mundo questiona. Cartas, Sim, correios, telegramas, enfim, que eu recebo, eu ainda recebo como Carlos Cristina. E eu falo, nossa, impossível que as pessoas ainda não consigam, né, ainda não conseguiram perceber que é Carlas, né? E que que, de loucura. facto, Você sabe que a minha mãe chamava Bem-vinda e o meu pai Wellington. E o meu irmão, Wellington. Eu era a única normal na minha casa que chamou Regina Helena. E eu sofri o contrário teu, porque eu ligava para as pessoas e falava, oi, é a Regina, ou alguém ligava em casa. A pessoa falava, Regina, eu falava, filha da bem-vinda. Ah, filha do Wellington. Ah, irmã do Wellington. Ah, mas Regina que é um nada, né? Porque é um ninguém se nome lembrava da comum. Regina. É. Então, realmente, os nomes diferentes, eles acabam sendo marcantes, né? E eu Exato. sei, Carlos, você veio para o Brasil há quanto tempo e por que que você veio para o Brasil? Bom, eu vim para o Brasil porque o meu pai era empresário. Bom, a bem dizer, meu pai é angolano, enfim, e nasceu e foi criado, e ele também era do partido que vigora hoje, em Angola.
Ah, E, e ele, como ele era do partido, quando Angola passou pela revolução, pela independência, sim. ele ficou em Angola para poder lutar pelo país dele, porque ele acreditava no país dele. Então ele ficou na guerra. E nós, eu e os meus irmãos, porque eu tenho a Paula e o Miguel, nós fomos para Portugal com a minha mãe, porque tínhamos que fugir. A gente tinha que fugir da guerra. E o meu pai enfiou-nos dentro de um avião de refugiados e fomos para Portugal. Teve pessoas, houve pessoas que foram para a África do Sul, outras para Portugal, outras para o Brasil, mas os países mais próximos foi a África do Sul e Portugal. E nós fomos para Portugal. Então não E foi uma escolha, né? não, não tinha escolha. A escolha, se a gente fosse escolher, podia morrer. Eu lembro-me bem da guerra, eu lembro-me do tiroteio, eu lembro-me de começar o tiroteio e nós temos que nos esconder debaixo das camas. Foram momentos muito difíceis. E não havia opção, não havia escolha. A escolha, se fosse escolher, era morrer, né? E aí nós fomos para Portugal e ficamos quase uns 4 meses sem notícias do meu pai. A minha mãe não tinha notícias do meu pai. A minha mãe também era muito nova. A minha mãe tinha uns 24, 23 anos. E nós tínhamos 4 anos, mais ou menos. Nós tínhamos 4 e o meu irmão tinha 2. E aí nós estivemos em Portugal, recebíamos ajuda da Cruz Vermelha, porque não havia celular, não havia como comunicar. Um momento, uma parte boa para a gente lembrar e dar valor para Isso, essa tecnologia que vem sim. avançando, né? Anualmente, enfim. E não havia como comunicar. Então, nós não sabíamos, a minha mãe não sabia se o meu pai estava vivo ou não. E nós éramos muito pequenos. Eu lembro do trauma que ficou, de certa forma, em relação à guerra. Por muito Claro. tempo, nós não, tínhamos medo de ouvir foguetes, fogo de artifício. Porque a gente Traumatizou, sempre, né? exato, sempre relacionava as bombas a tiroteio, enfim, tudo Sim, aquilo, né? mortes. E aí, quando a guerra acabou, quando houve a independência, o meu pai sabia que nós estávamos assim, aos cuidados da Cruz Vermelha. E ele foi para Portugal para nos buscar. E conseguiu achar-nos, porque sabia que estávamos aos cuidados da Cruz Vermelha. E achou, e ficamos em Portugal mais uns 3 meses com ele. O partido que ele defendia Fazia parte. ganhou. Nós não sabíamos, a nossa família é toda praticamente angolana, então nós não sabíamos se meus avós do lado da mãe, meus avós do lado do pai, família, meu pai tem 9 irmãos, a família era muito grande, não sabíamos de ninguém, ninguém sabia de ninguém, era guerra, não é? Cada um foge para onde pode. Uau. E aí eu sei que ficamos mais 3 meses em Portugal e voltamos para Angola, porque o meu pai tinha ficado, perdeu muitos amigos pelo partido contrário na guerra, e ele tinha Imagina. ficado para lutar pelo partido, pelo país e pelo partido, e nós voltamos para Angola, e ele é engenheiro eletrotécnico e foi nomeado para cuidar como se fosse aqui é Estado. Foi Tá. isso, foi nomeado para cuidar de um Estado de Angola de energia. Então também tínhamos muitas dificuldades, porque ainda havia muita guerra civil. Então ele chegava a datas comemorativas, Natal, Ano Novo e tal, enfim, e o partido contrário derrubava A luz, a luz, e ele tinha que ir para. energia. Exato, ele tinha que ir para campo, né, com as equipes dele, para poder levantar os postes, para poder dar energia para as cidades, não é? Quer Então dizer, passávamos tudo o sempre Natal, muito tenso, né? sim, sempre, sempre tudo muito difícil. E daí Depois, você veio para o Brasil. Quando você veio para o Brasil, você veio casado ou você casou não, aqui? nós viemos para o Brasil em 88, eu era solteira, viemos, o meu pai tinha negócios também aqui no Brasil, Tá. e, e ele foi nomeado para ser diretor dessa região
de eletricidade. Depois ele foi nomeado para ser diretor nacional da energia e dos petróleos. Então nós mudamos, fomos para a capital, para Luanda. E nós fomos, o meu pai e a minha mãe resolveram que era melhor nós estudarmos em Lisboa. em Lisboa, porque estávamos no segundo grau do ginásio e o estudo em Angola era muito difícil também, muito ruim. Então fomos estudar em Portugal com os meus avós, os pais da minha mãe, que também mudaram para Portugal, porque eles também moravam em Angola e mudaram para Portugal para poderem cuidar de nós. E o meu pai não podia abandonar o cargo, então a minha mãe vivia na ponta aérea de Angola, Portugal, por causa dos filhos, por causa de nós. E nós também, de certa forma, sempre que havia um final de semana prolongado ou havia umas férias, sempre estávamos em Angola. E E depois quem viemos que para... era a Chique da história, onde você aprendeu todas essas boas maneiras e hoje você trabalha com isso? Era a tua mãe ou o teu pai, ou era o cargo do teu pai? Isso vem eu acho que vem de berço, de nascimento mesmo. A minha avó, mãe da minha mãe, o meu avô, o meu bisavô, do lado da minha mãe, era uma pessoa extremamente exigente. E a minha avó, a filha, mãe da minha mãe, também extremamente exigente. E depois, com essa vivência dos cargos que meu pai ocupou em Angola, nós tínhamos sempre a casa sempre com recepções e sempre com, né, sempre com essa, Com enfim, requinte. exato, com essa educação. Mas, de Sim. qualquer forma, essa educação enfim, de talheres, de pratos, de comidas, de não deixar cair um grão de arroz para fora do prato, isso já é de nascença, da Grave, guerra, isso é do tempo da grave. guerra. Ah, Não lógico. havia, não havia Não podia desculpa, havia tiro, mas não podia desperdiçar. cair. É. Não podia cair o arroz para fora do prato. E isso é da minha mãe, né? Minha mãe ela é assim, ela até hoje a gente vai à casa dela e tipo sempre tem uma toalha linda na mesa. E se a gente suja a toalha, eu herdei também, né? Claro. Pobre Robson e teus filhos, hein? Se a gente suja a toalha, a minha mãe já fala, ai, a minha toalha. E eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, mas vocês, olha, sinceramente, eu pus a toalha agora na hora do almoço, vocês já sujaram a toalha. Então, enfim, essa educação, ela veio realmente do berço. E é uma coisa que eu falo assim, quando nós recebemos isso de berço, qualquer coisa que seja, tanto bom quanto negativo, isso faz parte da nossa essência, Sim, da nossa é vida. natural. É É natural. natural, não é uma coisa que a partir da... Olha, comecei a ouvir falar em mesa posta, por exemplo, há 2 anos, e agora a minha mesa é sempre mesa posta, mesa bonita. Não, a minha mesa sempre foi assim, porque a minha preocupação sempre foi ter uma mesa bonita para poder receber e sentar a minha família. Depois receber amigos, não é? Sim. Então, veio essa intenção da hora da etiqueta, veio quando eu fui fazer, porque eu também trabalho com design, trabalhava, eu fiz design de interiores quando vim para o Brasil, Sim. fiz na Escola Pan-Americana, depois eu fiz psicologia, depois eu fiz estética, porque eu também sou muito vaidosa, não tem como... Eu estou vendo a sua pele, é uma pêssega. É uma pêssega. Fiz estética, mas quando eu fiz estética, eu queria abrir uma academia de estética. Tá. Como se fosse... Uma clínica. Não, é como se fosse assim, academia de ginástica, não é? Só que academia de estética. Então, Sim. iria ter todos os tipos de tratamentos, todos os tipos de aparelhos, enfim. E seria uma academia. A pessoa poderia fazer estética 3 vezes por semana com planos, como academia. Exatamente Tá. como academia. Só que, logicamente, cada uma na sua necessidade. Olha, vejo que, de repente, essa cliente tem uma... né? Fazendo uma anamnese, sim, ela tem mais necessidade de corporal do que facial, ou vice-versa. Enfim, vamos fazer esse tipo de tratamento. E esse tipo de pagamento seria como é feito o pagamento de academia. Mas depois eu fiz o curso de estética, eu terminei, só que quando eu entrei no Senac, para mim foi assim um choque de certa forma, porque eu
eu fui fazer um curso de beleza e bem-estar. E, e eu percebi que as minhas colegas, elas, elas precisavam que eu, porque eu só via eu, claro, né? Que eu as ajudasse a serem mais cultas, mais elegantes, mais bonitas, mais que valorizassem a profissão que elas estavam a fazer, quer dizer, a estudar, cá fora, porque não tinham, não davam valor para a estética. Eu fui fazer para Olha que aprender. interessante a tua marca, né? Porque você, naturalmente, em função do teu histórico, dos teus pais, de educação de berço e tudo mais, é, no meu trabalho, a base dele é todos nós somos marcas, né? O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, se comporta. E você, quando você fala isso, que você entra num curso e todas vão pedir para você as dicas de elegância, de cultura e tudo mais, fica muito claro o que você expressa como marca, né? E como que essas pessoas foram buscar em você o que você exatamente estava expressando. E é uma coisa tua, né? Exatamente. É natural. Não, é uma Natural. coisa que eu vejo e que eu consigo expressar isso de forma agradável, porque as pessoas também. Eu não leio o que está na cabeça das pessoas, nem sinto o que está no coração de cada um, mas consigo perceber. Então, de forma educada, gentil e humilde, porque eu sou uma pessoa que, embora possa não parecer, para quem não me conhece pessoalmente, mas eu sou uma pessoa extremamente humilde. Eu sei rapidamente ver onde eu errei e onde eu tenho que pedir desculpa né, enfim, um perdão. Mas quando eu acabei o curso de estética no Senac, eu falei, não, eu não vou fazer a academia de estética. Eu precisava lidar com o cliente. Então, eu aluguei uma sala numa clínica de estética de nível A, e fui trabalhar, trabalhei com o público uns 4 ou 5 anos em estética, mas era porque eu queria lidar com o público. Mas a hora da etiqueta já existia na minha cabeça desde o primeiro dia que eu pisei na sala do Senac, que eu estava inconformada. Eu falava, gente, não pode ser. Eu tenho que modificar esta turma inteira, estas meninas têm que ser de outro jeito, né? Quer dizer, Mulheres, porque não eram esse só foi o teu meninas. propósito. Esse foi o teu propósito, modificar as pessoas. Exato. Não era Por isso, modificar no sentido de modificar, era no sentido de melhorá-las e aproveitar o que elas têm de bom, de potencial, para enaltecer o potencial delas. Não é? Eu não quero modificar uma pessoa, não é essa a minha intenção, nem com a hora da etiqueta, nem Carlas falando, mas melhorar, você quer enaltecer o que elas melhorar o têm de branding bom. das Exato, pessoas, exato, exato. né? Como elas se expressam, como a elegância e tudo mais. Eu vou até fazer uma pergunta. Quando você, porque eu acho que muita gente tem um monte de dúvidas, né? Porque a gente falou dessa coisa da etiqueta corporativa e etiqueta social, né? Quando mulheres, homens vão almoçar com uma mulher, no meu tempo, aí, o elegante para o homem não se sentir ofendido, né, com a sociedade machista, isso tem 20 anos, sei lá, a etiqueta era eu pedir licença, como se eu fosse ao banheiro, ia até o caixa, pagava a conta do almoço e depois voltava. E continuava a conversa e tal, e aí um deles ia pedir a conta. E aí, né, que eu aprendi isso com a minha mãe, eu falo, não, já está pago. Era uma forma de não ofender os homens. Olha que loucura. Sim. Como é que é isso hoje? Hoje, de certa forma, não mudou. Da mesma, a gente está falando de corporativo, de um almoço Sim, de corporativo. trabalho corporativo. Sim, sim, sim. Não mudou. De certa forma, se você representa uma empresa e tem que almoçar com 5 executivos e é a única mulher da mesa, por exemplo, isso não mudou. Ou você
como você fazia, né? Levanta e pede licença e vai ao banheiro e paga a conta, ou a empresa entra em contato com, já tem, como fala, restaurantes né, que no caso os Fatura, né? executivos, exato, já tem essa, né, esse mailing de restaurantes que visitam e aquilo fica para depois a empresa acertar. É um convite, né? Então é um almoço de negócios que a empresa que você representa, tanto a Sim, nós, quando é nossa, quando é a minha empresa, eu estou convidando 5 pessoas para almoçar, eu não preciso levantar-me da mesa e dizer, não, eu sou a representante dessa empresa. Hoje mudou um pouquinho em relação a antigamente, mas nós somos as representantes da nossa vida, da nossa empresa, então nós mesmos pagamos a conta sem problema nenhum. E essas pessoas, eles podem, logicamente, tentar ser agradáveis, né, e educados e dizer, olha, a gente, eu quero pagar, faço questão, mas não, aquilo... E nesse momento, na realidade, tudo tem um propósito, porque uma empresa ou uma empresária não convida 5 ou 2 ou 3 executivos por nada. Não tem, sim, não tem um existe isso. objetivo. Sempre Sim, tem sim. um propósito, um objetivo, não é? Fechar um negócio, enfim. Exato, exato. Então, acho que isso é bem esclarecido entre o meio corporativo. Agora, no meio social, eu convido, se eu convido, eu pago. Não, isso não existe outra leitura disso. Então, isso Uhum. não mudou. Eu estou Sim. convidando, eu estou desfazendo o convite. Regina, vamos jantar amanhã. Aceita o meu convite? Pronto, você já sabe que é um convite. Um convite que você não precisa se preocupar. Porque você até pode dizer, olha, que não é para dizer. Eu não consigo ir jantar nesse restaurante amanhã porque eu estou com poucas posses. Sim. Mas quando você ouve o convite, você é minha convidada, aceita o meu convite, a palavra convite já remete a que você não tem obrigação de se preocupar com esse momento que é o momento da divisão da conta. Ao contrário de quando nós combinamos, não é? Com uns casais ou com amigos de irmos jantar ou almoçar ou passear, seja o que for. O angolano ele é muito correto nesse sentido. Eles convidam, pagam desde do transporte até tudo pago. E a pessoa às vezes fala, ai, ó, você é meu convidado, não se esqueça que você é meu convidado. Então, Agora, sei lá, hoje as pessoas estão tão mal educadas, né? então Como mesmo. é que é, por exemplo, no mundo corporativo? No mundo corporativo, não, no mundo digital, né? Qual é a dica de elegância ou de educação no mundo digital? Outro dia eu vi um post que uma pessoa escreveu: o que eu tenho mais medo na vida hoje é deixar o microfone do Zoom aberto, É. porque de repente alguém está falando alguma coisa, etc. Né? Então, eu queria te perguntar isso. A bem dizer, a gente conheceu essa ferramenta Zoom profundamente agora. Agora, é novo, né? Porque até então a gente não tinha muito, né? Eu não lidava nada com o Zoom, então eu não conhecia essa ferramenta. Claro que depois do problema que estamos vivendo, conhecemos essa ferramenta a fundo. E nessa ferramenta, por exemplo, vamos falar de Zoom, existe regra, existe etiqueta, eu diria, existe educação, não é? Então, para usar essa ferramenta, você está numa reunião com 50 pessoas, através dessa ferramenta, é automático que quando você conhece a ferramenta, desligar o microfone. Quando aparece, você não faz nenhum ruído, não existe nenhum ruído que você desliga o microfone. Quando aparece alguma situação inesperada e que você precise apagar, é clicar para desligar a imagem também. Eu tenho o meu logo. Quando eu desligo a imagem, aparece o logo da hora da etiqueta. E aí eu Mas desligo não é também. falta de educação. Eu já ouvi algumas pessoas em reuniões onde eram pessoas mais conhecidas
falar, "Ai, por favor, não põe só a tela, porque a gente se sente tão, tão mal de ficar aqui falando com uma tela e as outras pessoas. É uma falta de educação, é uma deselegância. Você, às vezes você está de pijama e não quer aparecer. O quanto Eu acho isso assim, a meu ver, né? Eu acho que sim. É, é falta de educação, sim, porque você se comprometeu com aquele compromisso. Então, se você se comprometeu com aquele compromisso, você tem que estar arrumada, porque se você for a uma reunião presencial, você também você vai tem? arrumada, não é? Sim, sim. Então, você tem que estar arrumada, você tem que aparecer, a tela tem que aparecer, não pode aparecer com os cabelos né, Tô bagunçados. aventado. Não, a pessoa realmente tem que se apresentar como se ela se fosse apresentar num evento, numa reunião presencial. Hoje em dia, as pessoas, elas parecem que. Eu percebo isso, não sei se você também percebe, eu percebo que as pessoas têm pouca preocupação, Exato. a maioria, pouca preocupação com a aparência, sabe? E a aparência é um cartão de visita assim incrível. É o branding. É o branding. Exato. Então, assim, eu também tenho o meu momento de pijama, de camisola, de short, descalça, né? Mas quando eu preciso me apresentar a uma pessoa, eu não preciso de duas, a uma pessoa, eu tenho que estar de acordo com o que eu vou fazer. E isso é o certo. Assim como, por exemplo, outro assunto que não é, assim, não é tão tanto de educação, mas eu acredito também que é educação e que é essência da pessoa, sabe? Eu vejo, Regina, não sei se eu estou muito enganada, mas eu vejo hoje as pessoas, elas não têm uma preocupação de fecharem junto umas com as outras, sabe? Estamos juntas, É ajudo, individualismo. colaboro, exato, vou colaborar com você, é uma amiga que está começando um negócio, ou é um grupo que nós temos, uma outra que tem uma dedicação muito grande para um trabalho social, e eu vejo que as pessoas Então, não, egoísta. exato, elas não ajudam, elas não colaboram, elas não estão próximas de ninguém. Ou seja, eu acho isso não é só falta de educação. Isso é uma grande falta de educação para mim. É uma falta de bom senso, de carinho, de atenção. Porque quando nós espalhamos carinho, atenção, amor, enfim, respeito para as pessoas, eu acredito que as pessoas não tenham motivo para devolver o contrário. Eu vejo pelo meu casamento. O meu casamento, eu estou no terceiro casamento. Nos meus primeiros casamentos, a certo momento, eu tinha muita briga. Tínhamos muitas discussões Atritos, na atritos. relação. E eu não sabia, eu não conhecia outro tipo de situação. Quer dizer, não é que não conhecia, assim, eu não convivia com esse outro tipo de situação. Quando eu conheci o meu atual marido, que é um homem calmo, extremamente calmo, tranquilo, amável, agradável, respeitador, companheiro, enfim, eu não tenho o que Você achou que falar. era um ET, né? Você achou que ele desceu de uma Eu, nave. eu falava assim, eu pensava assim, mas eu era muito, não é bruta, eu era muito agressiva, eu era muito impulsiva, sabe? E Aí, eu, Robson, batendo bolão, hein? você vê, e eu fui aprendendo com ele que assim, aprendendo não, o que eu recebia era o que eu dava. Eu nem aprendi, era uma forma automática de retribuir, porque eu só recebia amor, só recebia carinho, atenção, companheirismo. O que eu ia dar? Eu ia dar patada? Não tinha como. Então eu aprendi, eu conheci esse outro lado de pessoas que existem. Existem pessoas, homens, que podem ser sim os bons companheiros da Sim. mulher, não é?
E que a mulher também, logicamente, ela tem que ser muito sábia, muito inteligente para poder perceber essa diferença e dar valor também para esse companheiro, esse novo companheiro. E aqui em casa não foi diferente. Então, eu tenho realmente, assim, muita gratidão por ter conhecido o Robson. Já não era minha intenção casar-me de novo e, enfim, formar esse Sim. tipo de família. Mas formei essa família novamente com 46 anos e estamos juntos há 4 anos e meio e felizes. E as dificuldades acontecem diariamente, temos Claro. dificuldades, porque somos humanos e a gente enfrenta-as e reza um Pai Nosso e agradece que temos saúde e temos os filhos saudáveis. E Mas me seguimos em diz frente. uma coisa, o Robson, para ele te conquistar, ele te levou para um jantar, se comportou na mesa do jeito que você espera. Me conta aí esse bastidor. Eu tive Ou que, você teve que você ficou eu olhando e tive que dar falava, um, ai eu meu tive que Deus. arrumar um pouquinho. Não, tadinho, ele é homem, né? Foi, claro, outra cultura. Eu nunca casei com homens portugueses, nem angolanos. Casei sempre com brasileiros. Mas o primeiro era descendente de húngaros, o segundo era descendente de libaneses e sírios e era extremamente assim exigente, não tinha nenhuma dificuldade em relação a isso. E o Robson, ele é mineiro e descendente de mineiro e muito tranquilo, muito de paz. Mas o Robson tem uma coisa muito boa. Ele é uma pessoa que observa. Então, ele É. só Essa é por... uma dica, né? Essa é Exato, uma dica para quem não sabe como se comportar, tanto no corporativo quanto no social, olhar como é que as coisas estão ali, né? exatamente. Então, ele observava como eu pegava o copo do vinho, ou como eu arrumava os talheres quando eu acabava de comer, ou quando o guardanapo, as mesas, porque também às vezes, logicamente, nessa fase de namoro, tínhamos fazia um jantar mais romântico e eu punha uma mesa mais bonita e uma mesa com velas e, enfim. Então, ao longo desses 4 anos e meio, ele se transformou também. Foi um E, upgrade, foi um rebranding. sim, Você fez um sim, rebranding no Robson, né? exatamente. Ele se transformou. Eu aprendi muito com ele, aprendo. E ele aprende muito comigo. E é E isso que te estamos... mobiliza, né? É isso que te Exato. move. Você falou que quando você estava estudando, as pessoas já percebiam essa elegância em você e queriam aprender. E aí você fez vários treinos aí com seus 3 casamentos e de repente você virou um negócio. E de O teu repente eu falei propósito. assim, agora está na hora de abrir a hora da etiqueta. Então, quando eu pensei na hora, comecei a pensar nesse meu objetivo, que já vem desde a época do Senac, mas poder pôr ele, abrir as portas dele, eu não tinha um nome. E precisava de um nome que abrangesse um público em geral, que não fosse só um público X ou Y. Então, um dia eu estava na praia e eu acho que tem assim, sabe? Estava na praia, olhando para o mar, sentada lá na cadeira, olhando para o mar, assim, pensando, meu Deus, quero tanto fazer outra coisa, não quero mais atender estética, não quero mais trabalhar com estética, quero fazer outra coisa, quero fazer aquilo que eu queria fazer há 10 anos atrás, não é? E aí, quando veio a hora da etiqueta, porque a hora da etiqueta não está escrito que é para mulher, homem, advogado, engenheiro, é hora da etiqueta. Pronto. E Não, aí e é tão ficou. engraçado porque começa com hora, não é que assim, é hora da etiqueta, né? Foi Não, um não tem insight assim. nem é hora. E aí veio a hora E da a, e a, etiqueta, e aí, diga. e a tua ideia quando você começou era poder ampliar, dividir esse teu conhecimento com mais pessoas. Você faz trabalhos. Qual é o maior desafio dos trabalhos que você já teve até hoje?
a hora da Nessa etiqueta. ideia de educar, na hora da A hora etiqueta, da dentro etiqueta do teu negócio. é tato. Tenho que ter muita sensibilidade, tenho que ter muito tato, muito cuidado. Quando estou a dar os meus cursos não é etiqueta, é educação. Sim, Porque a etiqueta vem depois da educação. sim. Então, é sensibilidade para conseguir falar de uma forma sempre carinhosa, atenciosa, amigável, porque muitas vezes eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa, e quando eu vou ver a prática, não é dessa forma. Então, é tolerância, que eu também acho que hoje as pessoas não têm, né? Sim, Então, não. eu pratico muito assim a tolerância. Às vezes eu nem pratico tanto em casa, porque eu tenho 3 filhos, mais a filha do Robson, mais o genrinho, são É. 5, né? Então, às vezes eu não pratico tanto em casa, mas assim, para trabalhar, para lidar com as pessoas, eu sou muito paciente. Então, eu não tenho assim, ainda não tive nenhuma dificuldade grande de lidar com uma aluna ou com um aluno. Eu vejo que a hora da etiqueta tem sido sempre muito bem recebida em todas as coisas que eu tenho feito e em todos os projetos que eu tenho entrado. E E você através tem de... homens também? Homens alunos? Sim, eu tenho, assim, eu já tive corretores, eu já tive advogados, eu já tive. Olha, uma pessoa que sempre me diz que queria muito fazer um curso de etiqueta é um mestre de bateria. Você vê que o Ah, público é que bem diversificado. demais! Você vê? E ele fala assim: eu queria tanto fazer um curso de etiqueta com você. Eu falei: então, bora lá, mestre, vamos fazer um curso de etiqueta. E eu tenho, às vezes, eu acompanho umas fotos, né? E aí eu vejo assim: olha como ele tá mudando, assim, ele está se modificando, ele está, né? Tá observando as coisas que ele pode melhorar, não é? Então, assim, é E um público que não. o grande aprendizado é que as pessoas querem mostrar uma imagem mais elegante. As pessoas querem mostrar, querem que o branding delas seja percebido, porque no trabalho de rebranding, quando você faz um reposicionamento de uma marca, é para você se diferenciar, Uhum. né? Então, na cabeça das pessoas, de alguma maneira, elas vão buscar aprender isso para se diferenciar. Sim, claro, é o cartão de visita. Hoje o nosso cartão de visita é o que nós temos nas mídias sociais, é a nossa aparência, é o nosso comportamento, é a nossa educação, porque comportamento é uma coisa, educação é outra, e etiqueta é outra. Etiqueta é você saber chegar, permanecer, continuar, se for necessário, descascar-se uma laranja à mesa, após um jantar, e a anfitriã resolveu dar né, a sobremesa é uma laranja, e a pessoa precisa descascar essa laranja com garfo e faca, e não perder o foco da conversa, conseguir descascar a laranja sem fazer barulho, não é? Isso é E etiqueta. melecas, né? E Isso é melecas. elegância, né? Eu estou dando um exemplo assim difícil. É um exemplo é uma prática difícil. Hoje a gente aplica isso. Depende do cotidiano, depende de com quem você se relaciona, não é? Qual o grau de Sim, importância que sim. faz a diferença para isso? Então, o meu público é um público assim muito muito, digo, diferenciado. Ele não é um público A, não tenho esse público. Eu Sim. sou da família fulano, ciclano, eu quero... Não. É um público que eu digo, eu atendo fanqueira, eu atendo mestre de bateria, eu atendo advogado, eu atendo babá, Isso. eu atendo as pessoas que realmente querem fazer a diferença. Isso é que faz a diferença.
As pessoas que É querem uma fazer ONU. diferença. Exato. É uma É ONU. isso. É isso. E agora também apoio uma ONG que é de uma amiga minha, que eu sou muito fã do trabalho dela. Eu acho que a gente tem que ajudar, sim, e faz a diferença na nossa vida, porque eu ajudo e todo mês eu tenho essa preocupação e fico muito feliz quando eu consigo fazer uma transferência e ela presta as contas sempre mostrando o que ela faz. Ela ajuda moradores de rua, mas moradores de rua mesmo, não moradores que estão em situação de rua, pessoas que não têm mesmo para onde ir. Para onde ir? Porque ela era uma menina de rua, então, enfim, Sim. teve outras oportunidades, formou-se, cresceu e hoje ela é uma executiva. Então, ela tem esse propósito. E a Hora da Que Etiqueta legal, também que apoia legal. essa ONG que Eu, se chama Árvore Azul, ONG Solidária Árvore Azul. Tá no meu site. Eu ainda não sei exatamente, não é que não sei, não decorei o nome, porque a gente fala, ela vai, participo, mas eu sempre só falo ONG, a ONG da Árvore Azul. E é o que eu vejo, o símbolo é o que fica gravado também, né? O a gente símbolo está da agora árvore. nos últimos 10 minutos e acho que tem um monte de coisas que seriam legais para perguntar, mas que dica você daria para as pessoas com esse mundo maluco e mal educado que a gente tem vivido? E nem a pandemia, que foi o mundo parar e as pessoas terem que olhar para o coletivo, porque se você sai sem máscara, você está impactando alguém. Se você sai de máscara, você está poupando. Que dica você daria para as pessoas hoje? Qual a dica mais importante que você daria em termos de educação, em termos de comportamento, tanto para o mundo social quanto para o mundo profissional? O respeito ao próximo. O respeito ao próximo nunca tira férias, nunca passa de É, moda, não é? E isso é comportamento. Respeito é comportamento. Então, eu sempre bato na tecla do respeito, em todos os sentidos. é. E essas pessoas que te procuram para fazer os cursos, você tem. A vontade delas é sempre ser mais elegante, ser chique. E na hora, e na sedução, por exemplo, porque as pessoas, quando eu falei que ia fazer uma live com você, falam: me dá uma dica de como seduzir a primeira vez que você, com elegância, uma pessoa que você sai pela primeira vez. O que que um homem pode fazer? O que que uma mulher pode fazer, Olha, além eu do acho, respeito, né? assim, que para mim, né? Eu vou falar por mim. O que um homem pode fazer quando sai comigo a primeira vez é abrir uma porta do carro para eu entrar e abrir a porta do carro para eu sair. É para começar, né? Hoje não tem mais esse tipo de Não, preocupação, não é? não, o Então eu cara acho isso joga a sempre porta na tua cara. exato. Tipo, sai aí, né? Está de salto e dar a mão. E dar a mão. É abrir a porta do carro e dar-me a mão. Porque normalmente nós, quando vamos sair a primeira vez com um homem, a gente vai de salto. Nós vamos arrumadas, não é? Então é muito educado ele dar a mão, ele pedir a mão para nós apoiarmos a mão para podermos pôr a perna para fora do carro e podermos nos estabilizar de pé no salto para não, né, não acontecer nada. Isso para mim assim já mostra que a pessoa é diferenciada. O Robson me conquistou porque ele me mandou uma mensagem linda, quer dizer, conquistou. Eu percebi que ele era diferente. E com um raminho de flores embaixo. Ah, Eu falei, que amor. nossa, diferente este. Ô, Robson, você tem uns irmãos aí, uns primos para Não apresentar? Porque tem. deve ter uma É filho mulherada único. toda aqui querendo. Bom, a A gente está fase nos que últimos encerrou. minutinhos. Eu quero agradecer todo mundo que está aí assistindo. Eu também. Quero agradecer você e o Robson, que está sempre dando o teu suporte aí, Sim. né? A Cacá, que está aí vendo a gente.
E queria, assim, te dizer que eu acho um grande desafio hoje as pessoas terem essa consciência, o que você está falando aqui, eu imagino que para várias pessoas, imagina que eu vou abrir a porta do carro e tudo mais, né? Mas, e isso é uma coisa que você falou, vem de você. E realmente depende da pessoa. No meu trabalho, as pessoas querem ter uma boa imagem, mas isso começa de dentro, né? Então, Sim. acho que esse que é o grande desafio, né? Então, deixo aí os últimos minutos para você. A gente tem 6 minutinhos e agradecer você pela tua presença, pelos teus ensinamentos e todo mundo também. Ai, muito obrigada. Quem agradece sou eu, agradeço a todos também que estiveram presentes, acompanhando essa live. E falar assim que a trajetória da Carlas só foi um décimo, muito pouco eu consegui falar, porque a live é rápida, não é? E para mostrar que assim que tudo é bonito, as coisas bonitas são sempre bonitas. Eu agora, no dia 24 de setembro, vou fazer a reabertura do chás no Tangará e eu pensei no uso do chapéu, no chá da tarde. Esse evento é um evento que eu proporciono todos os meses, foi interrompido por causa da pandemia, mas é um Sim. evento que está retornando com o uso do chapéu, porque faz todo sentido nós participarmos Você de um fica evento. quebrando o paradigma o tempo todo, né? Porque Eu quem acho, ia pensar em chapéu? pois é, né? E a mulherada está feliz da vida, e estão todas entusiasmadas, e quando vão experimentar o chapéu, escolher o chapéu que vão usar, é uma farra, e você vê, e cabe, é um momento que cabe o uso do chapéu, e tão elegante, tão chique, tão bonito, não é? E as pessoas Sim. vão com outro ânimo, e eu acho que depois deste tempo todo mundo meio confinado, a gente tem que surpreender as pessoas. Sim, sim. É engraçado que eu estava lendo sobre o chapéu, que, na verdade, ele era uma forma da pessoa, de quem tinha dinheiro, deixar claro Se que tinha diferenciar, dinheiro pela elegância. Exato, né? se diferenciar. Muito bom, E não, gente. Olha, vamos usar chapéu, vamos. exato, gente. Quando saírem à tarde, tiverem um evento à tarde que seja a céu aberto, o chapéu cabe sempre, sempre muito elegante. E é um acessório que faz muita diferença no look da mulher. Bárbaro. Gente, beijos Um enormes, beijo Carlas. Muito grande, muito obrigada. obrigada. Foi um Robson, prazer obrigada conversar com também. você, Rê. Foi muito bom. Um beijo enorme. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram conosco também.